Obrigado, Vânia. Eu queria muito que o Luciane participasse, do nosso vice-presidente, mas isso só revela, né, a quantidade de desigualdade que a gente está, como não é fácil a gente se mobilizar nesse momento de pandemia, de falar. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Eu queria pontuar, né, que essa resistência a gente está vendo agora nessa pandemia, mas dentro da universidade também há essa luta, né? Eu queria que a Naruba, se ela estivesse online agora, desse um oi aqui, porque eu não estou vendo ela. Você está aqui, ó, Narúbia? Estou aqui, Ah, tá. acompanhando. Você podia se apresentar, falar um pouco quem você da sua luta e do papel da Associação Brasileira de Indígenas aqui do Tocantins? Então, eu sou Nara Berreria, sou Inã, aqui da Ilha do Bananal, Tocantins. Estou aqui na aldeia JK e sou ativista, né, ambiental, e estou no movimento indígena há um pouco mais de 10 anos. Nós estamos agora lutando pela criação dessa articulação. Estou como coordenadora no momento, mas ainda temos um longo caminho para concretizarmos, né, a criação dessa organização. A pandemia aí pegou a gente de surpresa, mas estamos lutando aí já há algum tempo e queremos contribuir aqui com esse debate. A apresentação é isso. Bom, eu gostaria, primeiro, assim, nesse momento de profundo pesar, né, pensar nas famílias indígenas e não indígenas, né, nós que estamos em iminente genocídio, e trazer essa reflexão no momento que parece que muitas pessoas não estão se dando conta ainda da gravidade de que nós estamos passando, principalmente nós povos indígenas, que temos maior vulnerabilidade em amplos aspectos sociais, culturais, e eu vou estar falando com relação a isso também. Vou deixar aqui do Tocantins, né, também para os nossos colegas com relação ao FT também, nós vamos ter várias participações de estudantes. Então, vou me ater um pouco a esse quadro geral que a Sônia trouxe muito bem, trazendo algumas pinceladas, né? E também falar um pouco da questão aqui do Tocantins. Eu estou chamando esse momento que nós, povos indígenas, estamos passando de uma guerra tripla, né? Júri biobélica. Então, assim, para nós, esse momento é um momento de muita preocupação. Desde 88, nós nunca tivemos em eminência de um genocídio tão rápido e assim, a nossa memória social já nos revela quão desastroso isso pode ser, porque não é novidade que existiram guerras biológicas para extermínio e genocídio dos povos indígenas aqui no Brasil, tanto para a colonização, tanto no período da ditadura militar. É importante que a gente traga essas memórias dessa realidade que as pessoas muitas vezes querem esconder da nossa história. Quem não conhece a nossa história, quem não conhece a sua história, a história do seu povo, está fadada a não saber o que está acontecendo, o seu presente, muito menos consegue ter uma projeção do futuro que quer ter, né, com as dificuldades que nós temos que enfrentar e também as nossas potencialidades. Então, é muito importante que a gente traga essa memorização. E aí, quando eu falo essa guerra juri-biobélica, por que jurídica? Desde 88, né, a luta pela demarcação, que deveria acontecer em 5 anos, né, de acordo com a Constituição, as terras indígenas já deveriam estar todas marcadas, né, não tem a haver discussão com relação a isso, né, a nossa Carta Magna é muito clara, e nós, povos indígenas, as organizações, né, principalmente a PIB aqui, que a Sônia ela é a maior expressão dessa resistência hoje, né, dos povos indígenas, que surge na década de 70, ali a movimentação indígena com o CNPJ, essa luta deixa de ser física e passa a ser o que a gente fala hoje, né? Uma luta com a caneta, com o papel. É por isso que muitos estudantes vêm, eu estou fazendo direito na UFC por conta disso também, né? Porque essa luta é muito grande. Então, desde 88, nós vemos travando essa luta.
Só que, neste momento, esse governo intensifica e já é uma propaganda de governo que muitas pessoas não acreditaram no que ele falava, né? Eles não acreditaram que ele realmente faria tudo que ele falava. Algumas pessoas davam de ombros para as palavras torpes que ele proferia, né? Não acreditavam que ele seria tão desumano assim, mas a realidade nos mostra que sim, ele realmente tem um plano de extermínio, é uma necropolítica de fato, de morte, não é de vida, né? Como, por exemplo, ele fala que o ministro da Saúde prioriza a saúde. O que o ministro da Saúde tem que priorizar? O ministro do Meio Ambiente está contra o meio ambiente. Então, você percebe que é uma política institucional, né, de genocídio e, como bem a Sônia falou, de etnocídio, enfim, biocídio, de morte, não é de vida. Então, nós percebemos que a partir do momento que ele senta na cadeira, a primeira coisa é fazer um ataque aos órgãos indigenistas que nós lutamos há tanto tempo, e aí é importante que esse ataque hoje está servindo para essa vulnerabilidade dos povos indígenas com relação à pandemia, né? Porque está tendo um ataque tanto mais. A primeira coisa que fez foi tentar transferir a demarcação de terras indígenas, que é uma atribuição da FUNAI, para o Ministério da Agricultura, o que é um claro desvio de finalidade, ou seja, é um governo criminoso. Ele age contra as leis, né? Ele age contra os princípios da administração pública, né? Ele não tem nenhum compromisso com a Constituição brasileira, já demonstrou isso de várias formas. Essa foi mais uma demonstração. E após ele houve uma tentativa também de acabar com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? E é importante reafirmar que foi mais uma vez a PIB, os movimentos indígenas dos estados, a mobilização do ATL, inclusive também estive lá no ATL para fazer essa luta, e que ele tentou acabar com a CESAI. E o que é a CESAI, para quem não conhece, é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que foi criada em 2010 por uma reivindicação do movimento indígena, também com respaldo à Constituição Federal, que nos garante, né, o direito a uma cultura e a um serviço diferenciado, por assim dizer. Nós também lutamos por uma educação diferenciada, porque temos um vinho próprio, nós temos nossos próprios costumes, nossa forma, nossa própria medicina, e nós lutamos para que isso fosse respeitado, né? Porque nós, diferente do que esse governo prega de reintegração, nós não queremos essa reintegração. Mas é importante acentuar que temos, sim, muito orgulho de sermos brasileiros, né? Não temos, enfim, uma pretensão de fundar um país como muitas vezes o presidente tem cá. Temos muito orgulho, e o brasileiro deveria ter muito orgulho de ter povos indígenas, porque é uma riqueza cultural que nenhum outro país tem. Esse país é a maior diversidade, não só biológica, mas tem a maior etnodiversidade do mundo. Esse povo é rico em cultura, e nós poderíamos aprender tantas coisas. Eu aprendo com os meus parentes de outros povos tantas coisas, da natureza, enfim. É uma cultura tão linda, tão rica. O povo brasileiro deveria ter orgulho de falar assim: nós temos a maior etnia do mundo, nós temos vários povos, com mais de 200 línguas, mais de 300 povos. E o que a gente está vendo é um ministro da educação que apresenta um profundo desrespeito e um profundo desinteresse. Isso é... Eu nunca vi isso, sabe? Esses 10 anos, e desde a redemocratização, os povos indígenas nunca foram tão atacados. Então, essa guerra jurídica vem, o presidente tenta essa medida provisória, essa MP 910, não conseguindo, tenta novamente através de uma PL, dessa PL 2633, que tem as mesmas características, mudando algumas coisas pontualmente, que anistia os grileiros, e aí ele vem e faz, né, essa fala de que vai ajudar o campo, vai pacificar o campo, que vai ser bom para o pequeno agricultor, e não é a realidade. Não é a realidade, porque se fosse a realidade, ele faria uma reforma agrária. Ele não faria essa PL.
né? E a gente não vê nenhuma discussão com a reforma agrária. Aliás, esse ponto é muito importante deixar claro, porque as pessoas acham que reforma agrária é de esquerda. Isso não é verdade. Reforma agrária foi feita nos Estados Unidos, foi feita na Inglaterra. Estados Unidos é de direita, Inglaterra é de direita. Então, a gente tem que parar de polarizar alguns assuntos que não entram nessa suposta guerra ideológica, porque eu nem considero que essas correntes realmente são fiéis à ideologia que pregam, né? E nós, povos indígenas, também, apesar claro, de estarmos muito mais próximos aos pensamentos progressistas, nós temos um próprio pensamento, né, que não entra nessa polarização, mas que também nos coloca alinhados a um posicionamento de progressismo, né? Então, nós estamos enfrentando um forte ataque jurídico que está comprovado com essa última fala do ministro do Meio Ambiente, né? Está comprovado o caráter criminoso. Aqui é uma reunião ministerial, é uma reunião de criminosos e devem como são. Não temos mais que termos por uma pessoa que não tem o menor respeito pela legislação brasileira, não tem respeito pelas instituições, não tem respeito democrático, não faz o diálogo e é contra a diversidade cultural do país. Então, eu acredito assim que é um momento de levante mesmo de todas as pessoas que percebem esse ataque, de alertar as outras pessoas. Eu sei que é muito difícil, mas nós precisamos fazer isso nesse momento. E aí eu parto para a guerra biológica. Essa guerra biológica que tem nesse passado aí não tão distante, uma forma de extermínio dos povos indígenas. Nós sabemos que hoje não é assim, porque antigamente eles, sim, pegaram roupas contaminadas, jogavam nas comunidades para acabar com as comunidades. Sabemos que veio realmente de muito longe, da China e tal, mas ela sim está sendo utilizada para o extermínio, para o genocídio dos povos indígenas. E por que eu falo isso? Qual é o posicionamento da CESAI? O que a CESAI tem feito com relação aos povos indígenas para o enfrentamento da Covid-19? Eu peguei um plano emergencial que eles fizeram, absolutamente inapropriado. Aquilo não foi feito por pessoas técnicas que conhecem a realidade indígena. Por exemplo, eu vou pegar uma medida que eles colocam, medida de isolamento domiciliar para aqueles que estiverem com um caso confirmado. Como alguém que conhece a realidade indígena fala que é possível o isolamento domiciliar? E aí é importante colocar aqui toda a questão da diferença cultural também. Né? Nós, povos indígenas, vivemos em comunidade, temos uma vivência centrada, né, na comunidade. Muitas vezes utilizamos os mesmos utensílios, muitos povos utilizam os mesmos utensílios para alimentação. Então, assim, só essa medida mostra um desconhecimento do órgão máximo que deveria ter pessoas técnicas capazes de lançar realmente um plano de contingentamento para os povos indígenas. E o que a gente vê não é isso. E isso não é por acaso, não dá mais para nós falarmos que seja por acaso. Com tudo que vem acontecendo, é um plano conhecido, é um plano consciente contra os povos indígenas, desde o primeiro momento até agora, a tentativa de acabar com a CESAI, não conseguindo acabar com a CESAI, não conseguindo acabar com a FUNAI, eles estão tentando destruir o órgão por dentro, né? A CESAI, hoje, aqui na minha realidade, não só do povo tocantins, mas do Brasil de uma forma geral, falta equipes médicas, falta EPIs, que é equipamento de proteção, né, que é o equipamento de proteções básicas, não tem nas comunidades. Faltam luvas, faltam máscaras, falta álcool, os profissionais estão absolutamente desprotegidos. Se chegarem nas comunidades vai ser arrasador, como está sendo arrasador nas Amazonas, né? Para os povos isolados ainda é mais gritante essa vulnerabilidade. Né? Então, tem a questão do isolamento. Nós, povos indígenas, estamos longe dos atendimentos de alta complexidade. O que seriam os atendimentos de alta complexidade? Hospitais, acompanhamento médico contínuo para internação. Se chegarmos ao ponto de
de precisarmos, nós estamos isolados, estamos distantes desses atendimentos. E o pior, se chegarmos a conseguirmos, né, ir para cidades onde a gente consiga esses atendimentos, além de que está tudo sobrecarregado, nós temos o fator preconceito, né, o racismo institucional, que nós muitas vezes somos atendidos de forma discriminatória, né, pelos hospitais, pelos municípios, infelizmente. Infelizmente, isso é uma realidade, e é como se nós fôssemos uma subespécie humana, ou se nem fôssemos humanidade. Então, a preocupação é redobrada, além das questões, né, da vulnerabilidade sociais. Os povos indígenas, para os serviços essenciais, precisam, muitas vezes, estar nas cidades, para ter o abastecimento alimentar, remédios, muitas vezes, bancos. É importante ressaltar que, antes de 88, os povos indígenas, eles foram colocados em uma política de integração que foram tirando os hábitos alimentares, né, de autonomia alimentar dos povos. Não todos, mas muitos povos isso aconteceu. Hoje, a realidade indígena é que muitos povos dependem do abastecimento alimentar das cidades. Depende de serviços, de programas de auxílios governamentais. O que aconteceu, principalmente aqui na Ilha do Bananal, que é a minha realidade, minha região, mas também aconteceu em outros locais. Começaram a empregar, né, algumas pessoas da FUNAI, começaram a incentivar que as monoculturas fossem feitas, né, entregando aí arroz para a comunidade, inserindo a alimentação do não indígena e tirando a autonomia, falando para parar de fazer as roças tradicionais. E a realidade é que muitos povos pararam, e hoje nós estamos lutando, muitos povos, para uma retomada, para essa autonomia alimentar, para essa segurança alimentar. Mas não é a realidade. E hoje nós, sim, precisamos de cestas básicas, precisamos desse abastecimento. Isso é muito perigoso porque nós não conseguimos fazer esse isolamento 100%. Então, precisamos dessa conjunta, sabendo que o órgão federal não está dando, né? Nós estamos buscando articular juntos com governadores, com prefeitura. O povo Apinagé, por exemplo, teve uma ajuda da prefeitura para fazer as barreiras sanitárias que não foram feitas, que no próprio plano de contingenciamento da CESAI fala que deveria ser feita barreiras sanitárias, mas eles não estão fazendo. Né? É importante que tivesse um plano de comunicação nas línguas nativas, porque muitos dos nossos povos não entendem o português. Né? Essa é uma realidade dada, não está sendo feito, não está colocada as gravidades. A realidade é que a população indígena que está se levantando para se proteger, fazendo suas próprias barreiras, da forma possível como encontra, sem grandes recursos, mas estão fazendo. Mas ainda é insuficiente, principalmente se chegar a entrar nessas comunidades, pode ser devastador para nós. Então, esse é um apelo que a gente faz aqui, né? Mas que vocês percebem que, como a Sônia trouxe, vai além disso, porque a gente também está sofrendo esse ataque bélico. E por que eu falo ataque bélico? Porque, como a Sônia bem falou, houve um aumento em plena pandemia, um aumento do desmatamento na Amazônia, aumento de invasões de terras indígenas, e está havendo um aumento nesse governo de ataque aos líderes indígenas que fazem a proteção territorial. Narúbia, só uma coisa, você falou tanta coisa importante sobre essa PL da grilagem que a Sônia mencionou antes, só dela ter ido tramitar a MP, incitou as invasões. Não, é além. Esse governo ele tem um modo de operação, e o modo de operação é o lançamento de uma narrativa. Ele faz esse lançamento de uma narrativa nas redes sociais. Ele observa as redes sociais. Se não há uma forte oposição, ele vai para a implementação. Então é isso que ele faz. Esse é o modo de operação deles. Então, Narúbia, como é que você vê
essa dificuldade da gente de se articular, principalmente os povos indígenas agora, que a gente está isolado, não pode ir para a rua, não pode se manifestar. Como é que a gente faz para surtir essa solidariedade nessas pessoas? Você contou tantas coisas legais que a gente tem que pensar hoje. As pessoas estão isoladas, as pessoas estão sem possibilidade de se manifestar. O único modo são as redes, como você bem pontuou. O governo ele vai injetando, fazendo aproximações sucessivas do seu projeto. A gente pode citar, por exemplo, o Enem, o adiamento do Enem, né? Se não houvesse uma grande reação dos estudantes, provavelmente teria passado. Assim também como a MP 910 dependeu também de uma grande solidariedade, né? É possível hoje pensar, voltar à normalidade, e você falou sobre direita e esquerda, a gente tem que pensar o que a gente quer, o que a população quer. É dizer apenas não a esse projeto? A gente precisa de um projeto de país, né? Eu sinto muito isso, que o país está abandonado, parece que não tem um projeto para essas populações e para o povo em geral, porque todas essas medidas, até agora eu não vi nenhuma medida desse governo que beneficia alguém em qualquer nível da população, né? Então, a gente viu algumas elites sendo muito beneficiadas, né? E o povo completamente anestesiado com essas medidas. Como é que você vê essa questão da solidariedade entre pessoas não indígenas com os indígenas? Bom, você mesmo deu a resposta. As redes sociais hoje não é apenas as redes sociais. As redes sociais são o canal hoje, inclusive muito bem utilizada pelo presidente, né, e pela sua militância. E também a gente sabe, né, ali tudo indica que, enfim, tem todo um aparato aí tecnológico, uns dispares em massa, que não é só de militância, né? Então, hoje, as redes sociais são uma plataforma de luta, é um espaço de luta que nós não podemos nos ausentar dele. Uma prova disso, por que o movimento indígena conseguiu, por que o Enem, nós conseguimos essa luta, porque as movimentações nas redes sociais foram enormes. Então, hoje, é preciso que a gente, mesmo que estejamos absolutamente cansados, esgotados, que a gente busque forças. É importante pensar na nossa saúde, é importante pensar nos nossos laços, né? É importante nos revermos, mas estando preparados, a gente enfrentar essa luta, porque nós estamos enfrentando. Também é muito cansativo para nós. É muito cansativo, por exemplo, a Sônia, que faz essa luta diária, e todos nós que estamos nessa luta. Nós precisamos que mais pessoas se levantem, e já estão se levantando, né? As pessoas estão vindo para essa causa indígena, porque ela não é só uma causa indígena. E mesmo que fosse só uma causa indígena, por que não olharmos, né, para um povo que está sendo exterminado? É uma questão de humanidade. Mesmo que fosse só pela questão da vida indígena, já seria importante. Mas é a questão que é a vida planetária. Então, assim, é a vida de todos, é a vida na Terra. As pessoas falam, por exemplo, assim, a gente fala muito da natureza, que isso vai atingir a todos. Mas pouco eu vejo falar, será que a onça-pintada não tem direito à terra? É só gado e pasto? Será que a arara vermelha, a arara azul, o pirarucu, que eu não vejo mais fora, a não ser aqui na minha reserva, e mesmo assim a caça e a pesca predatória é imensa e a dificuldade de fiscalização é enorme para nós? Eu tive a oportunidade de ver um pirarucu maior do que o meu pai, de 2 metros. Mas e os meus netos vão poder ver? Isso não importa para vocês? É só nós que temos direito à vida? E os animais que nos alimentam que têm direito à vida? Os outros animais não. Como nós destruímos a nossa própria mãe? Porque nós, povos indígenas, consideramos a terra nossa mãe. Por que nossa mãe? Porque ela nos alimenta, porque ela é geradora de vida, e é por isso que a gente fala que é uma necropolítica, porque eles estão acabando com a vida. É uma política geradora de morte. Tem uma fala do Bolsonaro que é emblemática contra a vida, e essa força feminina que é geradora de vida, que ele diz assim da Amazônia. A Amazônia é uma virgem que todo tarado quer. E aí você mostra o caráter, né, espúrio desse homem que jamais poderia estar num alto cargo. Jamais um homem tão baixo, tão vil, tão... Nós, povos indígenas, fizemos grande oposição ao governo Dilma. Mas sempre com respeito, porque apesar de todas as medidas, todas as ações governamentais que eram contra os nossos direitos, existia um mínimo do diálogo.
E nós fazíamos um embate muito grande contra a Dilma. O Belo Monte é um dos maiores exemplos, né, e o PAC, o Programa de Aceleração, né, que foi lançado, que a Dilma foi a mãe do PAC. Então, isso não tem a ver com governo esquerdo ou direita, isso não tem a ver. Nós, povos indígenas, não estamos falando aqui absolutamente contra o Bolsonaro por mero capricho. Nós estamos trazendo dados reais, factíveis. Nós também lutamos contra medidas de outros governos, mas existia uma possibilidade, existia um mínimo de respeito, porque era uma chefe de Estado, mas esse governo é criminoso, não há respeito com o criminoso, não pode se haver tolerância com o mal. Não se pode. Quem cala diante do mal dá voz ao algoz. Essa é a realidade. Bolsonaro, ele veio crescendo porque foi deixado, porque as pessoas não acreditavam que ele chegaria onde nós estamos vendo ele chegar, porque era um deputado que não fazia nada, do baixo clero, nunca aprovou nada. Quem seria ele? Então duvidaram das potencialidades das redes sociais, né? E ele se aproveitou disso, ele viu ali uma possibilidade, né? Se aproveitou que as pessoas foram deixando ele fazer como bem queria, falar o que queria falar, e hoje ele chega falando, e aí ele diz em um dia que é para fazer manifestação, sim, apoiando, né, o fechamento do STF, no outro dia ele diz que não. Assim, na cara, para todo mundo ver que ele é uma pessoa que mente de forma compulsiva. Né? Tá lá a gravação dele apoiando, no outro dia ele diz que não. Como é possível? Assim, é uma mentira tão deslavada, como as pessoas... Então é preciso que a gente hoje consiga estabelecer essas forças para fazer esse embate, para não perder essa narrativa. E pensar estratégias. E é preciso pressionar as forças progressistas a se unirem. Não dá mais para ficarem brigando de poder por poder. O que está em jogo é muito grave. São vidas que estão indo embora. Vidas brasileiras, vidas indígenas. É a Amazônia que está indo embora, de todos nós. Não dá mais para as forças progressivas, partidárias, ficarem no seu projeto de poder pelo poder, sem pensar na nação, sem pensar no povo. Não dá mais. Então, eu acho que essa é uma importância que a gente tem que ter muita consciência com relação a isso. Bom, são muitas coisas aqui também, eu acho que tem muita gente que vai falar, assim, eu quero agradecer essa oportunidade de levar essa voz de muitas pessoas, as vozes ancestrais que são caladas, né, e é uma honra, mas também um grande peso isso, e parabéns pela iniciativa, parabéns pelo nome de peso que trouxe aqui a Sônia Guajajara, que é uma pessoa que, enfim, todos nós reconhecemos a sua luta, parabéns ao DCE por esse debate, obrigado aí o Zac pelo convite, e o Maloiri também, meu primo, que está aí junto. Enfim, nós estamos nessa luta, eu também vou pedir para deixar aqui, vou falar o meu e-mail, porque nós estamos fazendo arrecadação para as associações. Então, assim, quem quiser contribuir para os povos indígenas conseguirem tanto abastecimento alimentar quanto de materiais de proteção, né, enfim, de higiene, como álcool, enfim, porque estamos tendo muita dificuldade para esse acesso. Eu vou pedir que me mande um e-mail, que eu vou estar mandando, né, as contas das associações, da Apinagé, dos CRAOs, enfim, dos povos indígenas, para você estar diretamente repassando para essas associações de base. Então, eu vou pedir esse momento aqui. O meu e-mail é uerreria@gmail.com. O Herreria é WERRERERIA, uerreria@gmail.com. Obrigado por esse espaço. E, mais uma vez, eu peço a todos vocês, nunca vivemos um momento tão difícil para nós, povos indígenas. Nós precisamos que vocês se engajem nessa luta dentro das redes sociais, passando esse período fora das redes sociais, acompanhe o movimento indígena, a PIB, faça a sua parte,
todas as ações, isso é importante também que a gente tenha consciência, todas as ações, nós povos indígenas observamos a natureza, não tem ação sem reação, isso diz a física, o que você plantar, você colhe, então mesmo que você ache que não vai fazer diferença, você ficar ali, algumas coisas realmente devem ser evitadas, alguns embates, tem pessoas que estão absolutamente alienadas, mas é preciso fazer esse embate nas narrativas, nas redes sociais. Então, assim, você tem uma força única dentro de si, todos nós temos, e muita coisa que esse sistema quer falar para nós é que nós não temos, né? Eles mostram um modelo único de ser, de estar no mundo, como se fosse só aquele único modelo. E a gente vai apagando essa essência para se conformar a esse modelo. E depois a gente vai se sentindo pequeno, paralisado. Isso é normal de todo ser humano. Eu também já me senti pequena, paralisada em muitos momentos. Muitos momentos eu fico, assim, preciso mesmo centrar na minha, enfim, no meu psico, no meu emocional, para revitalizar. Isso é normal, mas não deixem que apaguem a luz essencial que existe dentro de você. Cada um de nós pode fazer a sua parte, cada um de nós é único. É único, não vai existir ninguém igual a você. O que você falar, em essência, se for o mais essencial de você, é completamente único. Não tente ser como as outras pessoas. O sistema quer que nos conformemos com o modo de ser e estar do mundo. Nós não podemos conformar, porque esse sistema está levando a isso. É só um tipo de plantação. É arroz, é soja, o resto... Vocês conhecem, por exemplo, aqui do nosso estado, as árvores nativas, as frutas nativas? Eu tenho medo delas acabarem, porque lá já estão acabando. Vocês conhecem o Murici? Vocês conhecem o Oiti? Vocês conhecem a mangaba? Essa é a riqueza medicinal que tem nos territórios indígenas? É tudo isso que está em jogo. Obrigado. Auíri. Muito obrigado, Naruga. Essas falas foram muito cirúrgicas em tudo que você tocou. Eu acho que é impossível você, hoje, qualquer pessoa se dizer imparcial, não se posicionar, não refletir acerca do seu lugar no mundo, né? Então, para a gente continuar esse debate, acho que tivemos falas essenciais. Esse vídeo vai estar no YouTube para a gente ver e rever as denúncias que são muito graves. E me passa depois as informações para o WhatsApp, que vai ficar tudo na descrição do vídeo para as pessoas terem mais acesso. Para fazer uma transição para um espaço, para uma questão mais local, e a gente estava falando sobre a UFT, eu queria passar a fala para a Olga para a gente falar um pouco sobre a resistência que antecede ao coronavírus, né? A gente tem aqui representantes do GTIQ, temos o Luiz, tem o Maloiri e o Isaac, que também está com muita dificuldade de participar por causa da internet, mas está aqui também. Mas falar sobre essa resistência dentro da universidade, essa luta por afirmação dentro do espaço acadêmico, né? Porque a gente estava até conversando antes, né, Olga, sobre a dificuldade que é a gente falar sobre o próprio conhecimento, né, indígena, dentro da academia, porque é muito difícil, é muito burocrático a gente falar sobre o conhecimento que não é o hegemônico europeu, branco, né? Então, enfim, vou passar a falar para a Olga, que também está em aldeia. E muito obrigado, Naruga, por ter vindo, tá? Eu agradeço, muito obrigada, importantíssimo. Estou à disposição, Auíri. Eu vou dar um recado aproveitando aqui. Eu estou com um projeto do Nativa, que é um projeto do YouTube para levar a resistência, a sabedoria ancestral um pouquinho, né? Levar tudo eu seria muito pretensioso, mas quem tiver interesse também eu vou estar mandando aí para estar lá junto com a gente nesse projeto no YouTube. E vou estar durante, né, esse período de isolamento aqui, fazendo esses vídeos aqui, mostrando a nossa realidade, a nossa sabedoria, a nossa resistência, enfim, a beleza indígena Inã. Beleza, obrigado.